Então, eu vou fazer a prece para a gente iniciar. É bom. Então, solicito a todos que fechem os olhos. Vamos nos conectar com a espiritualidade amiga. E solicitar a espiritualidade que esteja sempre nos intuindo, nos amparando, nos ensinando, para que nesse momento em que nós vamos iniciar o nosso estudo dessa noite, que possamos ter a mente aberta para adquirir todo o conhecimento que esse livro nos traz. Que possamos tirar daqui interpretações que farão mudança na nossa vida e que nos auxiliará na mudança de espírito e na nossa moral. Que possamos, com essa oração, estar sendo amparados e iluminados pelo nosso Mestre Jesus e que possamos continuar caminhando, guiado pelas tuas mãos. Obrigado, Mestre, por mais essa oportunidade. Esteja sempre conosco, hoje, agora e para todo sempre. E assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, nós paramos na... Ó, a Carla está chegando aí. Boa noite, Carla, tudo bem? Ei, boa noite, pessoal. Boa noite, Tudo Vitor. bem? Boa noite, Toninho. Boa noite, Carla. Boa noite. No nosso último estudo, a gente parou lá na página 125, né, da versão do livro mais antiga. É no Isso. roteiro 1 do módulo 3. E lá está, nós paramos. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Todo mundo se encontrou? Tá, e no livro novo é 122. Aí, ó. É, tem uma diferença entre as edições. Uhum. Podemos começar, então? Podemos. Podemos. Alguém gostaria de ler ou não? Sou leitor oficial. Vai. É. Se pode. Então lá vai. Vamos lá. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Está em Mateus capítulo 13, versículo 4. Esse tipo de solo, ou local onde as sementes caíram, simbolizam as pessoas que permanecem à margem das orientações espirituais que lhes chegam durante a existência. Aqui vemos os indiferentes achegam-se ao Evangelho, ouvem as lições e retiram-se. Seus corações não sentem os ensinamentos e, por comodismo, acham mais fácil abandoná-los. São terrenos ainda não preparados para a semeadura. São pessoas que, alheias, ouvem falar do Evangelho, mas se mantêm indiferentes aos seus ensinos. Guardam em si a promessa de produzir quando as provações ou o conhecimento lhes marcarem a existência. Independentemente do indiferentismo humano, o semeador continua a sua missão de semear, oferecendo oportunidades a todos os que estiverem dispostos a conhecer o Evangelho. O texto fala que as sementes caídas ao pé do caminho serviram de alimento às aves. Não chegaram, pois, a germinar, ou seja, as pessoas representadas pelo terreno situado à beira da estrada foram totalmente refratárias ao Evangelho. Representam, sem dúvida, os materialistas de todos os tempos.
somente as reencarnações sucessivas, associadas ao aprendizado desenvolvido no plano espiritual, poderão reajustar os situados ao pé do caminho para as realidades espirituais e para a importância do Evangelho. E aí acaba a explicação, e a próxima aqui já é o versículo 6 e 7. A gente tinha discutido na semana passada, né, sobre o significado da semente, do solo, e aqui ele mostra, né, ele dá a interpretação, né, de que nós somos o solo, né? E ele mostra para nós aqui quem seriam estes representados pelo solo que está à beira do caminho, né? Daqueles que a semente não chegou a germinar. E ele fala que essas pessoas são as que estão ainda indiferentes à palavra do Evangelho, né? Ainda não conseguem absorver, né, o ensino que tem ali por comodismo ou outra situação da qual ele ainda não compreende. É, Agora, uma coisa interessante. Alguém quer falar, não? Não, pode falar. Eu estava observando aqui que aquele que tem, né, para si, acha que tem o dever de semear e às vezes fica chateado de ver que essa semeadura não está gerando frutos, aqui ele trouxe até um alento, né, dizendo que pelo menos aquelas sementes saciaram a fome daqueles pássaros, né? Uhum. Ou seja, então a semeadura nunca ela é perdida, mesmo que ela não gere frutos, né, ou germine no solo, ela ainda serviu de alimento, ou seja, aquilo que você dá de conhecimento ao próximo, querendo ou não, uma pequena parcela ainda é aproveitada, né? Aqui nem fala isso. Isso é muito, eu vejo uma complexidade muito grande, sabe? Porque eu vejo vários entendimentos em tudo isso aí. Tem algumas situações que a gente pode considerar, pelo menos eu acho, não discordando de você, que a gente entende perfeitamente, que Jesus, o homem, para mim, Jesus considera o homem como a semente, não como solo. Quer dizer, há essas divergências aí. Sim, a Porque, gente até viu isso semana passada. porque eu vejo dessa forma, que Jesus considera o homem como a própria semente. Porque o que acontece? Na minha opinião, essa semente, eu vejo isso como exatamente aquilo, essa semente, eu vejo ela como o que é doado, o que é dado a ele na questão de evolução, de aprendizado, sabe? E esse primeiro aí, utilizando esse solo permanente como caminhada, o que eu vejo aí, ele estaciona, ele para ali, você está entendendo? Quer dizer, a gente entende, eu entendo isso aí, que Jesus explica que há um nível, talvez primário, sem caminhada, né, da questão intelecto-moral, da intelectualidade moral. Mas não é do homem, é do espírito, na minha opinião, entendeu? Então, vejo isso, como eu te falei, como espíritos, à medida que Jesus os considera como semente, porque você tendo essas sementes na mão, você tem que, utilizando desse solo, vamos botar na realidade,
O elemento que não usa a charrua, por exemplo, né? Ou seja, não usa o arado para poder trabalhar o terreno, partindo para o campo material, e ele simplesmente joga a semente, ele está sujeito a essas situações aí. A semente ela precisa estar mais ou menos fecunda para que ela reproduza. Ou seja, o espírito ele precisa do ser humano para evoluir. Mas ainda assim, se ele, ainda que ele esteja, como nós sabemos que é a proposta de estar materializado, se ele não buscar a sua evolução através das propostas de Jesus, que é o amor, a justiça, a caridade, ele realmente não vai progredir. E eu tenho um exemplo disso aí, vejo o exemplo disso aí, dessa primeira situação, o próprio Saulo. Porque Jesus, vejo que Paulo foi, naquele exato momento, qualificado como aquela semente que Jesus precisava, porque todos os solos que Paulo ia caminhar por eles eram solos de diversas situações. E se você pegar as cartas de Paulo, partindo lá da carta de Romanos, principalmente a carta aos Coríntios, as cartas aos Coríntios, você vê que a gente observa que ele fala lá dessa semeadura de princípio a fim dessas cartas aos Coríntios. Por isso é que eu entendo que Jesus nos qualifica como a própria semente. E acho, repito novamente, o exemplo maior disso para mim é Paulo, ou seja, Saulo na condição de Paulo. Jesus investiu nele como semente fértil. E nós vimos que, repito, todos os lugares que ele andou foram diversos tipos de solo. Teve lugares aí que ele foi e a palavra que ele levava não teve nenhuma consideração, ou seja, no meio de tribos, digamos assim, daqueles que pseudo se achavam altamente intelectuais, não aceitavam a palavra dele. Então, ele semeou ali numa terra, que, na minha opinião, uma terra nessa condição, da qual esses homens ou aqueles daquela tribo sequer se preocupavam com isso. É por isso que eu guardo comigo, embasado nisso aí, uma proposta muito interessante dele, quando ele fala que combateu o bom combate. Por isso que eu entendo que essa questão, quando ele fala que combateu o bom combate, porque ele teve em todas as situações. A mesma coisa você pegar, na minha opinião, você vai comprar tomate, você compra um verde, mais ou menos, até chegar num maduro. Você põe diversos tipos de tomate ali. E cada um dentro da sua proposta. Você não vai fazer salada de tomate verde. Você está com o tomate mais ou menos, você espera ele amadurecer, mas você deixa ele ali numa condição para isso. Então, eu repito, então eu vejo que esses primeiros, são chamados de espíritos temporários, sabe? Que estacionam temporariamente, né? Que ainda estão distantes da evolução. Eu vi isso aí. Agora, eu não discordo de você, não, porque essas expressões, elas nascem de uma confusão. Você pode apostar nisso, sabe? Uns pensando de uma forma ou de outra. Eu entendo dessa forma. E o meu exemplo é Paulo, como a semente que Jesus semeou em todos esses terrenos aí, todos esses solos aí. Sim, com certeza. Não é com certeza. Eu respeito a sua opinião também. É que nem eu estava falando, a palavra, ela tem, você lê o mesmo trecho na Bíblia, ela tem várias interpretações. Lógico, né? lógico. Então, aí a pessoa retira dali aquilo que ela está necessitada no momento. Exatamente. De acordo com o entendimento dela, né? Sim. Aqui, porque eu estou com um livro aqui da Eliane, que ela fala a mesma coisa que está falando no nosso, né? Que esse caiu ao pé do caminho traz para nós a ideia daqueles que ainda não se conscientizaram à frente de qualquer programa renovador. São os indiferentes, que ouvem a palavra, mas não lhe dão aplicação adequada. Pois os seus corações ainda permanecem refratários à mudança interior.
O menino leu aí, ó, está escrito ali, ó, lá. A São mesma pessoas que versão. alheias ouvem falar do evangelho, mas que mantêm-se indiferentes aos seus ensinos. Sim, Entendeu? é a mesma Baseio versão. no que eu disse a você, diante do que você leu aí. Uhum. Mas A mesma- muito Ó, dos autores. Como é que é? cortou. Pode falar, o Darcy. Não, eu já terminei, dona Isabel. A senhora começou a falar e que cortou a voz da senhora aí. Não, pode. Você estava falando e eu não observei direito, entrei. Pode continuar. E ela Você ainda está falando da Eliane, né? Eliane, Batista, isso. a obra dela. Que ela tem um livro que fala sobre todas as parábolas, né? Inclusive, Sim, tem. é a primeira. Aí ela traz os ensinamentos falando sobre essa questão que, no nosso livro aqui, ó, nós estamos estudando, a versão é praticamente a mesma, né? O que ela diz aqui no nosso livro. Agora, ela ainda acrescenta mais aqui. E vieram as aves do céu e comeram-na. O que ela está dizendo que significa? As aves do céu simbolizam. Põe aqui esse termo que eu nem coisa. O diabo que retira do coração a palavra. Pessoas que induzem as outras pessoas que induzem as outras a se afastarem dos ensinamentos de Jesus. A força do mal em ação dos dois planos da vida. E comeram-na. Vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. Para que não se salvem, crendo. Neste ensinamento, vemos as insinuações das forças do mal que se instalam na nossa intimidade, com sua força sutil e devastadora, neutralizando a ação benéfica das palavras de salvação, substituindo-as por sugestões do prazer, dos vícios e das paixões humanas. É a obsessão com suas máscaras. Mas aqui no nosso livro também não fala essa de comer as beiras que vieram usados e comeram. Essa questão aí do que o menino leu aí, que vieram as aves do céu e comeram, a gente está partindo para o nosso dia a dia. Se eu recebo uma oportunidade para uma situação qualquer que seja, para o meu engrandecimento pessoal, profissional, digamos, e eu não me estabilizo e não a estaciono e não a quero, pode ter certeza que tem um monte ali de olho naquela condição ali. E aí eles entendem isso como essas aves vieram. Ou seja, veio um outro e aproveitou ou buscou como proveito aquilo que este deixou de... É como se eu jogasse a oportunidade fora e a outra pessoa viesse e pegasse. Exato. Eu entendo isso. Aproveitaria ela. Eu estou lá sendo chamado para uma vaga de gerente, aí o outro vai e faz, vê até o que eu não fiz para fazer e assume aquela condição ali. Sim. Então, a gente tem que também fazer uma análise muito grande do que significa o que está escrito, o que ele está querendo dizer ali. Olha, Isabel. Aí que o Alírio nos traz que a beira do caminho, né? Que é a semente jogada à beira do caminho, são aquelas pessoas que ele traz como uma metáfora também, né? Que se refere aos que ainda estão na superficialidade. Então, quer dizer, essa semente, ele traz assim, que ainda não se aprofundou. Então, são ainda que eles estão tão superficiais que não dá importância nenhuma. Então, essa semente
ela ficando à beira do caminho, ela não tem profundidade esse terreno, né, para ser introduzido, vêm as aves, encontrando essa semente à deriva, vêm e comem-na, se alimentam dela. E aí quer dizer o quê? Se está tão superficial, então ele não tem nenhum tipo de profundidade aquele ensino. Então é muito fácil de ser retirado por outras situações que para a pessoa é mais agradável. Ou para esse terreno ele, né, ele não teve essa profundidade, então essa semente ela não germina. Aquela região, Isabel, de Israel e etc. e tal da época, até nos dias de hoje, ela é uma região que o seu solo é quase que 75% sólido, pedregulhado, rochado. Solo Basta, árido, né? exato, basta Árido. dizer que é uma área, é uma região muito seca, contrastando com inúmeros desertos, aquelas coisas todas. Então, partindo para a questão física, conclui-se que se lá quiser se plantar, tem que saber plantar, não é só semear. Basta dizer que hoje, partindo ainda para a questão pessoal, Israel é um dos maiores, ainda que com aquelas regiões áridas, que são quase que na sua totalidade, com rocha arenoso, rochoso. Israel é hoje, podem consultar, um dos maiores produtores de uva do mundo, que são plantadas nos desertos. Partindo por essa questão pessoal, o que foi feito? Foi tratado aquele terreno. Aquele terreno foi colocado a essa condição para que ele tornasse, como é hoje, grandes produtores de uva no mundo. Procure saber né? o que é isso. Partindo daqui, é a mesma coisa. Então, não adiantava só julgar, porque se eles fossem plantar pés de uva, ou mudas de uva, ou sementes de uva lá, não ia dar em nada. Então, aquilo houve um tratamento, né? E até chegar nessa condição aí dessa chamada terra boa. Então, eu entendo dessa forma, sabe? Eu não discordando de vocês absolutamente. Mas eu acho que esses ainda são espíritos que não estão evoluindo, ou seja, que se estacionaram, né? E que ainda estão distantes, digamos assim, dessa evolução espiritual. São espíritos que estão distantes. E nós temos muito no nosso meio disso aí, gente. Nós temos muito no nosso meio disso aí. Mais um exemplo disso aí é aquela parábola lá daquele que dá lá os talentos lá e aquelas coisas todas. Nós vimos lá que tem um deles que é qualificado como essa semente, essa primeira semente aí. Ó. O que enterrou o talento, né? Exatamente. Então a gente entende dessa forma. Se a gente discordar, é nada que vocês estão dizendo. Agora, uma coisa que eu estou pensando aqui. Mas a semente, mesmo que ela não foi germinada, ela foi aproveitada de alguma forma, né? Pelo menos serviu de alimento para os pássaros, né? Partindo do que eu entendo, menina, digo para você que isso aí, o que você está dizendo, eu entendo isso como reencarnação. Se o espírito, em um certo momento, ele estacionou-se, ou ele parou, ele volta, ainda que num mundo primitivo, mas toda a sua credibilidade, todo o seu adiantamento, ninguém lhe tira. Toda a sua bagagem, né? Exatamente. Ainda que ele venha a estar num plano inferior à Terra, aqui, sabe? Vamos ser bem objetivos. Sim. Mas ele, toda essa bagagem que a Isabel usou aí, espiritual, de evolução, em qualquer lugar que ele esteja é dele, aquilo é dele. Ele não significa que ele vai ter que conviver com aquela situação do plano, ora mais atrasado que aquele que ele viva. Existe um livro que eu tinha um grupo de estudo que a gente levava muito em consideração, porque ele explica assim, bem a miúde, tudo isso que é a gênese do Kardec. É um livro maravilhoso. E ele fala abertamente. Ele contrasta, se a pessoa não tiver assim, uma visão de interação,
ele contrasta, quando ele fala isso aí, que é dito para ele por espíritos de alta estirpe, de gabaritagem, essa questão do espírito que adquire toda essa bagagem, conforme Isabel falou, que é o seu aprimoramento, o seu adiantamento, que ainda que ele seja escalonado para viver num mundo ainda, vamos lá, primitivo, um mundo que, no caso, abaixo do nosso, é o primitivo, mas ele estará lá representando uma situação, mas com toda essa bagagem, ele não perde. E se você for na questão 7.8 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona o seguinte: pode um espírito que chegou a uma certa evolução reencarnar num mundo menos adiantado? E ele tem como resposta que sim. Porém, está escrito somente como missionário. Agora, qual que é o papel de um professor numa escola de analfabeto? Não é de professor? Sim, instruir aqueles que ainda estão Toda a sua necessitados. gabaritagem ali no meio de um terreno onde só existem analfabetos. Assim foram os capelinos, que, embora o planeta deles Isso, seja um planeta de expiação e prova, muitos contestam isso, que o planeta dos capelinos era um mundo de expiação e provas. Que era o mesmo mundo da qual, na mesma condição da qual, para onde eles vieram, que era aqui, que já era qualificado como mundo de expiação e prova, a Terra. Só que lá existe, se você pegar uma vela, existe uma vela desse tamanhozinha, não é? Existe uma vela de 2 metros, que eles põem uma igreja aí que fica 7 dias ligada lá, não é isso? Mas o que é aquilo? Não é uma vela? O conteúdo dela não é aquela velinha de 5 centímetros que você põe lá no aniversário do bolo da menina lá? Então, é tudo isso. Ou seja, a essência é a mesma, ou seja, os capelinos, eles viviam num mundo lá como o nosso, porém um mundo assim, ainda que de expiação e prova, muito de milhões de anos adiantado do que o nosso. Assim, eles na sua condição de espíritos dessa qualificação. Então, a gente tem que ver isso aí, esses fulanos aí, ainda voltando aqui, são esses espíritos que, embora tenham conhecimento, mas não se dão por nada. Falar, vou sentar aqui, debaixo dessa sombra, que esperar o tempo passar. Não tem isso? Tem. É isso que eu vejo dessa forma. Sabe? Uma vez eu estava assistindo uma palestra lá Sim. no Santo Inês, e o orador estava justamente falando sobre isso, né? Que foi dada a oportunidade da pessoa estar encarnada ali. Não é no Flores, não, né? Não, é no Gevan. Tá, continua. Tá. Aí ele falou dessa situação em que a pessoa estava encarnada em uma determinada região do planeta Sim. Terra, e ali, quando a espiritualidade vê que ele para de progredir, Sim. aí lhe é retirada essa oportunidade para que ele não permaneça estacionário e lhe é dada uma oportunidade de reencarnar logo mais na frente. E da mesma forma, existem encarnações em que existe um prazo delimitando, né, a encarnação daquele ser humano, e que, devido às boas obras que ele tem efetuado em sua vida, lhe é dado até mais prazo para que ele continue dando andamento a essa obra. Então, é em cima dessa negócio que eu estou pegando, junto com isso que você explicou, Toninho, e fazendo uma associação e vendo o quão importante o semeador é ao lançar essas sementes aqui na Terra. Entendeu? Se ela caiu num bom solo e está gerando frutos, ele ainda permanece com ela lá. Você pode até, menino, olhar de uma seguinte forma: você vem, já que está falando, e você vem numa condição, numa nova estada, numa nova reencarnação, com uma bagagem assim bastante superior de conhecimento, de estrutura, digamos assim, psicológica, espiritual, e com uma proposta que o seu condicionamento, né, desse super ser seja colocado a favor de todos aqueles ou que, a bem da verdade, vão estar ao seu redor, e você, de repente, não está nem aí, pô. Só um segundo. Fica à vontade, você não está nem aí, pô. Entendeu? Então, realmente, aí ele deixa de aproveitar.
Você analisa uma coisa, quando eu dei um exemplo da questão de lá de Capela, em relação ao nosso planeta, embora o mundo deles, o planeta que eles viviam, é um mundo de expiação em pó, mas altamente, milhões de anos ainda na condição, né? Não é isso? Você pode ter um Toyota Corolla 2000 que tem toda uma tecnologia, não é isso? E tem hoje um Toyota Corolla, que é o mesmo Toyota Corolla de 22, com 200 milhões de tecnologia na frente, que não deixa de ser o mesmo automóvel. Então, eu entendo desse jeito. Por que eles vieram para cá nessa condição? Ou seja, respeitando que para eles, embora estava lá, mas o cabedal era tão grande que, de repente, era um retrocesso na vida deles. Mas eles vieram com dois condicionamentos. Primeiro, para instruir, para trazer esse cabedal ao seu colega de caminhada, ou seja, é aquele espírito que ainda, embora já na condição de vivência do mundo de expiação e prova, ainda estava alguns passos atrás. Como é que por causa... Não, desculpa, Tânia, eu vou fazer a pergunta. Por causa da sua evolução moral? Mas é lógico, ué. Ele estava muito... Intelectualmente, eles estavam muito evoluídos. Ele não perde. Agora, moralmente atrasados. Ô, Isabel, veja bem, Isabel não é Darcy, você faz um curso de inglês ou de francês e, por um certo momento, juntamente com mais 2 ou 3, fazendo aquele mesmo curso de uma língua, francês ou inglês, ou qualquer que seja ela. Uhum. Agora, se você não continuar se aprimorando, você somente vai saber a língua que você estudou ali. Se você sabe o francês, você somente vai saber que você fala francês. Ou se você não vir no aprimoramento, se atualizar aquelas coisas todas, você vai ficar distante daqueles que estudaram com você, porque eles buscaram novos recursos, novas situações. Eu estou enganado? Não, de forma alguma. Eles se atualizaram. É o caso deles. É o caso deles para conosco. Fala, Isabel. Mas é isso mesmo. Justamente. Os capelinos, eles foram divididos, como nós sabemos lá no livro A Caminho da Luz, né? Sim, Eles foram divididos em 4 grupos, mas espíritos ainda atrasados, mas não em conhecimento, não em inteligência, mas em moralidade. Não é? Mas também vieram a Terra, no iníciozinho da sua evolução, eles vieram e contribuíram, de alguma maneira, com a própria evolução daqueles espíritos que estavam indo dentro do seu processo natural, porque a gente sabe que nós temos 4 fases, né? Que é como o Leon Denis nos fala, que o espírito sonha na pedra, tal, né? Sensibiliza na planta, acorda no animal e diviniza no homem. Exato. Né? Então, são fases do espírito dentro da sua caminhada. E agora, aí, quando vieram os Isabel, essa divisão que você está falando, antes que eu me esqueça, ela é muito natural, mas não tirava o mérito de nenhum deles. Se você pegar um time de futebol, cada um tem a sua posição. Sim. Se você pegar 5 coronéis, vamos lá, um exemplo, 5 coronéis de polícia, por exemplo, um pode ter uma formação de comunicação, o outro em guerrilha avançada, o outro em assistência social, e outro nisso. Então, essas são as divisões, mas a capacidade são iguais. Por isso, bom, se você entende comunicação, você vai para a área de comunicação. Se você entende se a sua performance está dentro do campo da área pessoal, você vai conviver nessa área de assistência social. Eu entendo dessa forma, mas eles eram iguais. Por isso, a divisão que eu vejo neles lá. Cada um tinha um cabedal, embora iguais,
que vieram no mesmo barco, no mesmo navio, digamos assim, mas cada um tinha um algo mais. Por isso é que cada um se enquadrou dentro daquela pseudo-raça aí que você falou aí. Eu vejo isso. É isso mesmo. Então, a gente vê que como o estudo ele vai tomando um corpo, né? Vai se enriquecendo, porque cada um traz Isabel, uma... há pouco tempo atrás eu vi algumas situações para vocês verem que o espírito, ainda na condição nossa de vivência, estar na condição de espírito de expiação, existe um diferencial, uma classificação para isso aí. Pouco tempo atrás eu liguei a televisão lá no meu quarto lá, e eu fui lá vendo lá um canal desses aí que não é aberto, uma criança de 6 anos regendo uma orquestra de mais de 100 músicos, regendo uma orquestra de mais de 100 músicos. Aí eu pergunto a vocês, espera aí, 6 anos de idade, vocês viram esse dia aí, alguém viu um menininho, uma menininha aí que eles falam aquelas palavras de mais de 50 letras lá para mim? A de 2 anos. Constitucionalista. E vocês devem ter visto isso aí. O que é isso? É espírito igual a nós outros, mas num condicionamento diferenciado de evolução. Vocês acham que Jesus escolheu Pedro como vaso quando ele fala com Ananias? Trate-o bem, este é o meu vaso escolhido. Por causa de quê? Talvez até pelas maldades que ele fazia, que ele falou, né? Durante aquela permanência toda como Saulo contra os caminheiros, não é isso mesmo? Que eram os chamados cristãos da época. Não é isso mesmo? Talvez até por essa condição desse conhecimento, esse cabedal de conhecimento que ele tinha, falou, bom, esse nós já sabemos, isso eu estou imaginando Jesus, esse eu já sei que ele tem, que é o da maldade, o de dizimar, aquelas coisas. Então, vamos implantar um novo. E nós sabemos que quando se fala de vaso, sabe, por mais velha que esteja uma planta lá dentro, se você pegar uma muda nova e pôr lá, a mesma terra fecunda ela, nesse mesmo vaso. Ou seja, são novas ideias diferenciadas. Por isso é que eu acho que, sabe, tudo tem a ver isso aí que eu estou falando aí, quando eu entendo que é a semente. No caso, tipo, eu tenho como... Eu gostei de admitir Paulo, sabe, quando eu comecei a estudar o Evangelho do Mão, eu custei aceitar a condição. O Saulo, custei admitir isso. Mas ele foi, para mim, assim, ele me deu assim, um condicionamento muito grande de busca no que eu precisava, sabe? Esse Saulo aí. Então não foi à toa. E Jesus tinha outros lá, tinha o próprio o Lucas, que era um homem de alta estirpe, ele era médico. O Ananias aí, ó, o próprio Estevão, ele poderia ter auxiliado Estevão ali, que não tinha instrução nenhuma, mas era grandíssimo na evolução espiritual. No entanto, ele buscou um homem. Médico de homens e de almas. No entanto, ele buscou um homem que tinha possivelmente essa capacidade no campo da caridade, do amor, da plenitude, né? E nós vimos no que deu aí. Né, menina? Lembrando daquele livro, né, que todos devem ter lido, Médico de Homens e de Almas, esqueci o nome do autor. Passou. Como que eu qualifico, né? No caso dele lá, como essa semente? Porque Paulo, na minha opinião, de Saulo, para o princípio de Paulo até um certo momento, ele passou por todas essas sementes. No início, ele pegou lá as cargas pesadas, ou seja, essa que caiu lá, essa é a primeira condição aí. Ó. À beira da estrada. Exato. Ele deparou com tudo isso aí. Então, eu pergunto para mim, como que existiam homens de maior capacidade, que o próprio Cristo, como eu disse, já conhecia, vivenciou-se com eles, por que escolheu aquele, né?
Então, esses jovens que a gente tem visto, tais como essa criancinha que eu vi reger uma orquestra que fiquei impressionado, outro lá, num piano, tocando com seus 5, 6 anos, tocando bar, esses, nós já conhecemos né? Os grandes clássicos, né? Esses aí, o que vocês acham que é isso, gente? Isso é um espírito dessa condição. Esse já é essa semente, a quarta semente aí, ó. Essa criancinha aí, ó. E isso me deixa assim um pouco impressionado, porque eu já falei isso aí, o Emmanuel, através de Chico, solta um posicionamento de que os homens que casados na década de 2000, de 1990 para 2000, é isso? Que se quisessem ter os filhos, que os tivessem naquela época, que estariam vindo, a partir de então, uma gleba de grandes espíritos para a Terra, para serem, possivelmente, os partícipes da transformação ou da mudança para a regeneração, do mundo para a regeneração. Está aí essas criancinhas que você está vendo aí. Uma criancinha dessa com 6 anos, se partisse do princípio que 2057 a 2060, ela vai estar exatamente com essa idade, 55, 60 anos por aí. Vai estar fazendo presença, né? Mas vamos continuar, né? Isso Vamos aí. sim. Médico de Vamos lá. homens e de almas. Médico Então, de vamos homens lá? e de almas. A história de Lucas. Uhum. Muito bonita. Muito, muito bonita a história. A vida de Lucas, né? Foi muito pródiga. Caldo, réu, feio. Então, agora vamos continuar o Hã? versículo. Agora nós estamos Isso mesmo. o próximo é o 5 a 6. Isso. Vamos lá? Vamos. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra o bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Mateus, capítulo 13, versículos de 5 a 6. As pessoas representadas pelo terreno pedregoso se encontram numa situação melhor que as anteriores. As pedras indicam formações mentais cristalizadas, ainda existentes em todos nós. Espíritos imperfeitos, mas que precisam ser removidas ou desfeitas, seja pelo conhecimento de verdades imortais, seja pela melhoria moral. Bênçãos concedidas pela bondade do Pai Celestial. As pedras podem também ser vistas como condicionamentos ou reflexos dominantes da personalidade que se expressam sobre a forma de interesses passageiros e superficiais e que não cedem espaço a entendimentos mais profundos. As pessoas simbolizadas pelo terreno pedregoso são as entusiastas de primeiro momento, que ante os menores obstáculos que surgem no exercício do bem, não conseguem se manter fiéis aos ensinamentos de Jesus, deles se afastando. O texto informa que as sementes foram semeadas, abre aspas, onde não havia terra bastante, fecha aspas. Sabe-se que o terreno existente entre as formações rochosas milenares, pedras, é poroso e leve, ou seja, fofo. São áreas que favorecem rápida germinação e morte das sementes, por lhes faltarem profundidade. Esses terrenos assemelham-se às pessoas que, de imediato, abrigam e desalojam boas intenções. São os pródigos que surgem em muitas frentes,
e não se mantêm ali. São pessoas que revelam emoções de periferia. São candidatos a todo tipo de cursos. São pessoas que aportam às reuniões com entusiasmo, mas que delas rapidamente se afastam. São companheiros de jornada que desistem ou desanimam ante os mais insignificantes obstáculos. Percebe-se, pois, que não basta a semente germinar, é preciso que ela cresça e frutifique. A sabedoria de Jesus acrescenta em seguida, abre aspas, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz, fecha aspas. A terra das boas intenções se revela, muitas vezes, carente de persistência, não conseguindo sobreviver aos desafios da vida. Indica a personalidade dos que se mantêm nos interesses horizontais do conhecimento superficial, sem revelarem maior capacidade de aprofundamento. Quer dar uma paradinha aqui para a gente poder discutir e a gente continua depois, falando sobre a raiz ou não? Eu, por mim, Então, continuaria até chegar até àquela terminar. Para Está beber perto, perto de acabar já. Sim. Então vamos lá? Vai. Vamos ver. O fato de secar por não ter raiz mostra que faltam ao terreno, além da terra, nutrientes e água, necessários à germinação e ao equilíbrio da semente. Trazendo este simbolismo para a nossa própria condição espiritual, percebemos que, se não existem raízes nas nossas manifestações de mudanças para melhor, é natural que a sementeira fracasse ou que a transformação seja adiada. Quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto à semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. A renovação indispensável não é de plano exterior flutuante. Transformar-se-á o cristão devotado não pelos sinais externos, mas e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz, em novas concepções. Assim, como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ela se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Fica claro, assim, que toda disposição de melhoria não se deve restringir às boas intenções, fáceis de serem dissolvidas nas lutas do cotidiano. É necessário que construamos uma boa base, com terra funda, de conhecimento doutrinário que possa alimentar a nossa sincera vontade de melhorar, criando empecilhos ao desânimo e ao abandono do trabalho. Viu? Muito interessante, né? A análise que é feita dessa. E que é real, a gente está cansado de ver isso aí, somente em casas espíritas. Chegam companheiros que, mesmo ou que pela dor, pelo amor, mas que eles se entusiasmam tanto, que começam uma frequência, coisa e tal, quando você menos espera, some. Sim, realmente é muito comum a gente ver isso. Está aí. Né? Então, a gente
esse, né, que eu entendo que esse chamado solo pedregoso é isso aí, é aquele que não tem certeza ainda do que é ou de onde pisa, sabe? É aquele que não está, digamos assim, ainda não conseguiu manter assim, uma persistência no campo disciplinário, no campo evolutivo, né? E até nos trabalhos que, porventura, ele venha estar realizando. Fala, quer saber de uma coisa? Não vai dar certo, não. Estou desistindo disso aí. Às vezes a coisa está indo a mil maravilhas, mas ele fala, sabe, tá bom, não, e larga para lá. Então, são chamados... E outra coisa que fala aqui é que para poder a pessoa persistir naquilo que ela está fazendo e não se deixar desviar do caminho, ela deve sempre buscar mais conhecimento, estudar, né? O estudo faz a diferença na hora que ela vai pensar em desistir ou se ela vai querer permanecer realmente no caminho que ela está trilhando ali, né? Se você observar, você vai ver que Jesus, na sua escolha, todos aqueles que ele escolheu, né? Você agora vai ser pescador de almas, você agora vai fazer... Todos eles estão muito fora dessa condição, dessa segunda condição de sementiva aí, porque todos eles ainda largaram família, largaram pai, largaram filho e foram ter na caminhada com Jesus. Ou seja, é um espírito já que ele havia escolhido, embora uma coisa muito interessante, embora cada um com seu condicionamento intelectual, um era cobrador de impostos, já tinha lá uma base de conhecimento, os outros eram pescadores que mal entendiam de nada a não ser remendar a rede e vivenciar aquela vida que eles tinham, né? Embora uma vida toda respeitosa, para você ter uma ideia, todos eles foram. Né? Mas ainda, nós vimos aí que embora aí a gente leu aí, que nenhum deles, em momento algum, faltou a Jesus. Mesmo nesse condicionamento aí de intelectual, nenhum deles. Todos foram até o final. Ainda que um traindo ele, ainda que o outro duvidando, mas todos foram até o final. Entendeu como? Agora, a gente está cansado disso, e repito, eu vi isso aí, exemplo disso aí lá no Bezerra de Menezes, mas um monte. Tinha quarta-feira lá que nós tínhamos reunião de atendimento fraterno, que virava a esquina, quer dizer, é assim, né? Mas enchia de gente em busca de uma palavra. Eu já contei para vocês o caso do fulano que chegou lá, que foi dado para ele um evangelho, aquelas coisas todas. Então, esse perseverou, tanto que ele foi... Eu fiquei lá 26 anos. Eu deixei ele lá, como ainda motorista lá das nossas campanhas de quilo. E muitos que chegaram lá, tiveram reuniões, muitos que foram orientados a estarem já por causa da sua condição de evolução espiritual bastante assim aprimorada, que deveria já estar trabalhando como um médium prático, um médium de caridade, etc. e tal, e que foram lá, chegaram e você mesmo sabe de onde foi parar esse elemento. São esses aí, na minha opinião, sabe? Eu entendo dessa forma aí. Você viu aí, lá? Sim. São pessoas que aportam as reuniões, no caso, com entusiasmo, mas que delas rapidamente se afastam. Está aí. Está falando aí. Sabe, menino, que você auxilia, está numa situação delicada no campo sentimental, no campo do sentimento, te ajuda, dá o braço, auxilia, e você vê que ela está evoluindo, que ela está se inteirando, pode ser menos espera, some da sua vida. Sabe? A gente vê isso aí sempre. Esse que é o problema, está sendo muito comum, né, Toninho? A gente vê que assim, as pessoas têm um determinado interesse de prosseguir. E aí, às vezes, por alguma coisa que aconteceu na família ou até mesmo coisa externa, né? Coisas externas à
a nossa vivência ali na casa e faz ela desanimar, né? Então ela pega e deixa de continuar ali com o pessoal para poder praticar outras coisas, né? Às vezes a gente vê... Boa noite, Pedro, tudo bom? Boa noite, pessoal. Que estava lá nos Boa Estados noite, Unidos. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estava em outra reunião. Então, menino, é necessário que ainda, até para a sua no caso do espírito, na sua caminhada espiritual, ele tem que estar estruturado para isso, porque senão ele fale. E a gente tem N exemplos de espíritos nessa condição que falem. A gente viu lá o caso de Maomé, né? Maomé não, Maomé mesmo. Maomé, não é Maomé, não. Não? É o que veio trazer o islamismo. Islamismo. E que aí casou com a menina lá e acabou se desviando do caminho. Está vendo aí? Ó? Pois é, ué. Então, para você ver, ou seja, eles não têm ainda estrutura nenhuma, ou quase não têm assim, uma estrutura, né, digamos assim, para suportar e possivelmente superar esses obstáculos que a gente sabe que a nossa vida é cheia deles. Não tem. Entendeu? Por isso que eu vejo que, e eu vejo isso aí, eu qualifico como esse chamado solo pedregoso, sabe? O Alírio aqui, ele traz Sim. uma análise bem interessante também, e bem profunda, e bem interessante mesmo o que ele traz. Ele traz aqui um pouco mais, assim, quando ele diz que os pedregais simbolizam aqueles que inicialmente, como já foi falado, aí se empolgam com a possibilidade. Ele traz aqui uma outra vertente, olha aqui, ele diz que aqueles que se empolgam com a possibilidade de evoluírem e logo se desmotivam. Já reconhecem a verdade, mas ainda não querem se comprometer com ela. São esses, né? Os que estão no movimento de Pedregal são aqueles que já têm o início de despertar para o bem, para o bom, para o belo. Mas a terra ainda é pouca. Como é pouca, tem mais pedra do que terra. A semente cresce rápido, mas logo é crestada pelo sol. São pessoas que têm uma ideia de espiritualidade e religiosidade, mas os apelos do mundo ainda falam alto. E aí, para frente, né? Ele vem analisando aqueles que simbolizam esse pedregal. É na página 125, Pedro. 123 Paulo, obrigado. no livro novo. É no livro novo, 123. 123. Valeu, obrigado, gente. Mas meu livro é novo e é 125, por quê? Esse Uai, aqui não é o livro novo? Uai, Toninho, você já está lá na frente, é porque está passando para ele antes de começando. Nós começamos. No livro antigo é o 127. E nesse é 123, onde que está... Esse não é o novo? Esse é o novo? Aonde que está o... 125. Aonde que está o parágrafo? Não é, e caiu em espinhos e cresceu? Entre espinhos. Não. Nós estamos comentando sobre... E outra parte caiu em pedregais. Nós estamos comentando. Ué, mas é 125 mesmo. Terminou na 125. Não, ele perguntou onde nós estamos. Sim, então nós ainda estamos comentando sobre... Os espinhos cresceu, para 125. Nós não vamos ter, já achou aí, né? Já achei. Então, pronto.
Mas então, Tudo leva, né? Foge, Agora, essa condição agora dele é melhor do que a do anterior, né? Porque essa, pelo menos, Isso. começou a florescer, né? Vamos passar para o próximo, então? O próximo agora é que caíram entre os espinhos. Podemos? Sim. Bom, e a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Está lá em Mateus 13, versículo 7. Bom, os espinhos indicam outro tipo de solo, onde as sementes foram semeadas. São viciações, más inclinações ou imperfeições que ainda abrigamos. Devemos ter cuidado com esses espinhos, já que podem colocar em risco a boa produção da semeadura, além de sufocarem os mais valorosos projetos e as mais nobres intenções. Temos aqui aqueles que, ao ouvirem a palavra divina, comparam as coisas materiais com as espirituais e se decidem pelas materiais, por parecer-lhes um caminho mais fácil e mais cômodo. São almas de pequenino desenvolvimento espiritual, que se acomodam melhor nas facilidades que a matéria proporciona. Os espinhos representam também o egoísmo, a intolerância, a maledicência, o autoritarismo, o orgulho, a vaidade, o personalismo, entre tantos outros vícios que criam obstáculos ao processo de evangelização da criatura humana. Então, aqui a representação que ele nos traz quanto ao solo seria o solo que está entre espinhos, e que a representação desses espinhos seriam os vícios, né? O materialismo também se encaixa nisso, né? Ele colocou lá vários, colocou egoísmo, né? Colocou lá vaidade, orgulho, personalismo. E muitos vão pelo lado material por ser muito mais cômodo, né? é aquele que quer servir a dois deuses, né? A Deus é a mamão, né? Que nós falamos. Isso mesmo, nós comentamos isso em outro encontro. Vem cá. Boa noite, Dona Helena. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Helena. Boa noite. Joia. Tem qual página, Vitor? A página agora é a 128 no livro antigo, né? Nós paramos E 125. em 125, na versão mais nova. E a outra caiu em boa terra e deu fruto. Mas nós vamos começar ela ainda. Obrigada. Nada. Toninho, quando a gente estava discutindo aquela parte anterior, que falava da pessoa que está ali na casa e, vez ou outra, ela desaparece, e aí a gente procura por ela, eu vejo muitas das vezes, quando ela começa a compreender o que o Espiritismo veio trazer, e ele se depara na situação de que, nossa, cara, eu estou fazendo muita dessas coisas da forma tudo errada. E aí ele começa a fazer essa comparação que está aqui no livro, comparar as coisas materiais e as coisas espirituais. E aí, quando ele pondera por fazer uma escolha, ele vai pelo lado que ele acha mais fácil, e aí é onde você falou, que ele tentou servir a dois deuses, e aí ele foi pelo lado do materialismo.
Isso é uma situação, né? Esse aí esse no caso que você leu aí, eu vejo como o típico, sabe? É aquele que a gente, como falou semana passada, né? A Deus eu quero Deus e a César eu quero de César, né? Que de Ou César, seja, se toma lá o que é teu e me dá para cá o que é meu. Você viu aí no finalzinho que você leu em letras menores aí que fala aqui que aqueles que ouvem a palavra divina comparam com as coisas materiais e com as espirituais e decidem pelas materiais, né? Pelas materiais. Ou seja, ele até esse acredito que é aquele que acha que consegue, digamos assim, conciliar esses interesses no campo espiritual com as ambições que ele, evidentemente, carrega dentro de si, sabe? E aí, muitas das vezes, quando ele vê que não é possível, ele tem que abrir mão de certas coisas materiais, E aí ele vai vai pelo. exatamente, se bobear, fica pelo lado materialista, Sim. que é mais fácil. Interessante aqui do Alírio, que ele traz o seguinte, que, entre outras análises dele, ele fala, é claro que existem diferentes tipos de espinheiros. Se está falando sobre perfil psicológico, então nem todos são iguais, né? Existem várias formas de um mesmo prisma, vamos dizer assim. Então, existem espinheiros e espinheiros. E é aí que ele traz que existem aqueles tipos de espinheiros considerados homéricos, até espinheiros menores. Por exemplo, ele traz aqui, existem aqueles grandes produtores do mal, como o Hitler. Aí ele trouxe o exemplo de Hitler, que foi um grande espinheiro para a humanidade inteira. Então, existem homens, né? Esse tipo de espinheiro, que é totalmente aqueles grandes que realmente fazem muito mal à humanidade. E até aqueles que são espinheiros para a sua família, para a sua comunidade, para si mesmos, todos dignos de muita compaixão. Uma pessoa com perfil espinheiro vai se transformar na boa terra? Pergunta. Será que vai haver uma transformação? Aí ele diz, sim, como todos os demais perfis inferiores. Ninguém vai ficar no mal eternamente, evidentemente, né? Nós somos perfectíveis e um dia vamos mudar, vamos modificar, vamos nos transformar, e nesses perfis, né, que ele traz, vai acontecer de um dia chegar a ser terra boa. Nós estávamos falando sobre isso até há pouco tempo atrás, né? Agora, aqui na reunião. Justamente é a lei do progresso. Ninguém fica estacionário, né? O progresso tem que vir. Se a espiritualidade vê que ele está estacionário nessa encarnação, logo, logo a espiritualidade vai providenciar uma outra oportunidade para que ele possa dar continuidade ao progresso dele. Retira ele, né, Vitor? Sim, isso. Isso. E É que a ele dona Isabel... continua dizendo que o convite da vida é sempre de transformação, graças a Deus, né? Sim. Portanto, todo espinheiro plantado será transformado em um canteiro de flores, seja do tamanho que for, conforme nos ensina Jesus em Mateus 5:26. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali
enquanto não pagares o último ceitil. Todos aqueles que agem de forma deliberada no mal, os tiranos de todos os matizes, que estejam encarnados ou desencarnados, fazem uma tentativa de aniquilamento da semente de amor, aniquilando a essência divina que são eles próprios. Mas, como a semente de amor não pode ser aniquilada, ela fica aguardando indefinidamente, até que a dor e o sofrimento transformem o espinheiro sufocador em terra fértil. Um dia ele vai mudar, né? Ou nós vamos nos transformando e vamos mudando, né? Tá vendo o quão importante é a dor e as dificuldades que nós passamos? Porque, afinal de contas, a pessoa desiste porque ela está sentindo dor. Né? Igual eu e o Toninho, nós estávamos falando das pessoas que vão para a casa espírita e, quando menos se espera, elas se afastam, né? E somem. Elas começam a ver aquilo ali como se não transforma. Sim, ela vê como uma dificuldade, né, de estar passando por aquilo e começa a sofrer e acaba desistindo. Mas chega uma hora que ela cansa de sofrer. Ela cansa de sentir talvez dor. Até não cansa de sofrer, talvez até porque, pelo fato, como você acabou de ler, ele não põe, não aproveita a nova oportunidade que ele tem. Sim. Uma obra dessa aí que o doutor Bezerra narra um fato aí de um elemento que foi uma casa espírita no Rio, não lembro o nome do livro, e que ele, diante de todas as suas condições, todas as suas dificuldades que ele enfrentava naquele momento, ele foi muito bem recebido, foi muito bem, assim, houve um aconchego muito grande naquele local que ele foi buscar, aquela casa, aquela serra de luz, e ali ele trabalhou ali, que ele resolveu, em parte, toda a sua condição, nos dois campos, no campo da razão, do sentimento, digamos assim, né? Ou seja, matéria espiritual, e ali ele viveu durante mais ou menos ali, trabalhando ali naquela comunidade, de todas as formas, por quase 6 anos, e de repente sumiu. Passou-se 15 anos após a saída dele, ou seja, 21 anos, uma totalidade, ele retorna àquela casa, pedindo que, pelo amor de Deus, lhe fosse dada uma nova oportunidade. E aí aquele mentor espírita, ou espiritual que estava lá, que num passado havia dado esse condicionamento de evolução para ele, falou para ele que ele não precisava de uma nova oportunidade, porque tudo que ele havia auferido naquela casa, né, através do trabalho, da generosidade, do amor, aquilo estava ali ainda, na mesma condição, talvez até numa condição frutífera, ou seja, aguardando que ele assumisse novamente, ou que ele tomasse as rédeas, ou tomasse de volta a sua charrua. Vocês terem ideia. Então, esse elemento que a gente vê aí, que ele conseguiu um certo instante, foi-lhe dado uma oportunidade, ele abraça essa oportunidade, não é? Mas, de repente, um outro campo lhe foi mais afim, mais generoso, digamos, esse campo da ordem material. E nós vimos aí, diante do que o doutor Bezerra narra, que ele passou por percalços nesse inteirinho, ou possivelmente numa certa estada daquela nova estrutura que ele havia para ser utilizado, e foi dito para ele que não se preocupasse, que toda a estrutura que ele havia montado e angariado naquela casa estava no seu escaninho aguardando por ele novamente, que não havia perdido ela, não. É aquela questão, né? Tira a mochila, igual a Daci, aquela colega nossa do Emmanuel, né, Isabel, que você bem conhece. E a Daci falava, tira a mochila, todas as suas dificuldades, seus erros, e coloca as asas novamente nos ombros. Você deu ideia. Você está falando isso aí, Toninho,
Eu estou lembrando do Jesus Gonçalves, porque eu estou sempre fazendo referência a ele, porque me marcou muito, né, sobre a vida dele. De Jesus Gonçalves. E ele, Aquele cortou um 7 mesmo, viu? Hã? Aquele cortou um 7 mesmo, viu? E a gente lembra, olha a misericórdia divina, dando para ele, na mesma vida, uma nova oportunidade de transformação e mudança. Vamos dizer, de espinheiro, né, que ele tinha sido, todos nós sabemos das reencarnações, como Alarico, aquele rei que arrasou Roma 2 vezes, né? E causou muito mal, né? E outras reencarnações, e ele sempre errava, fazia maldade demais, e aí foi dado para ele em sonhos, olha só a oportunidade dele. A espiritualidade o levou e, conversando com ele, falou, mas você não quer pagar o último centil mesmo nessa vida? Né? Você está com lepra, mas você escolher uma nova trajetória a partir daí, como se fosse um novo sofrimento que vai te encaminhar para uma transformação. E ele aceitou. E aí houve a mudança, né, dele, segundo o Chico, né, que aonde eram as pústulas, as feridas, né, saíam como se fossem luzes que o Chico viu, né? Quando ele se apresentou ao Chico, depois de desencarnado. Pois não, pode ir lá. Acho que em vida eles não se conheceram, não, né? Não se conheceram. Se conversavam, vamos dizer assim, por correspondência. Sabe o que eu acho, diante disso tudo aí? Que Deus é muito justo, né? Se a gente falou aí dos espinhos, aquelas coisas todas, nós temos aí, se a gente for partir para o nosso dia a dia, nós temos plantas aí, como cactos e muitos outros, que são infestados de espinhos que a gente sequer chega perto, né? Que tem assim um campo dentro da horrorosidade, aquelas coisas todas. Mas também nós temos a rosa, né? Que tem todo o seu caule espinhado, mas é uma proposta sempre de renovação, né? No campo sentimental. Uma delicadeza total, a flor. E tem espinhos, né? Temos que ter cuidado, às vezes, até não manejá-la. Verdade. Alguém mais aí, Isabel? Ô, menino. Às vezes a Carla quer falar alguma coisa, né? Aí, dona Isabel. Tá vendo aí? Não conhecia, velho. Verdade. Tá. Uhum. Chico conheceu Jesus, mas durante 2 anos consecutivos após sua morte. 2 anos consecutivos após sua morte, Jesus passou a se comunicar usando a mediunidade de Chico Xavier. E tem poesia no livro Parnaso de Além Túmulo. Uhum. Gente, ele foi Richelieu, olha só. Teve uma reencarnação como cardeal Richelieu. Olha só. Vitor Hugo. É por essas outras que a gente vê que a caminhada ela é bem salutar. Deus é verdadeiramente Pai, né? Foi Alarico, né? Uhum. Foi Alarico, olha lá. Alarico I e Alarico II, né? Também. Que coisa, né? E depois conta-se que ele, quando teve ele ainda estava no clero, né? E quando apareceram as primeiras pústulas da lepra, ele se internou na mata e foi viver como se afastado, né?
É muito interessante a vida do Jesus Gonçalves. Ele tem Ele 3 afastou do obras. centro. 3 obras que contam, né, a trajetória dele. É verdade. Eu tenho, acho que eu tenho 2. O último aí nós temos reencarnação aí, dele como leproso foi aqui em São Paulo, né? Numa cidade chamada Pirapitingui. Aqui, ó. É isso mesmo. Pirapitingo. Pirapitingui. Muito bonito. Pirapitingui. 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 Para mim é Pirapitingui mesmo. Pirapitingui, São Paulo. Agora, vocês não acham que um homem desse, numa situação igual a dele, que ele vivia aí, que ele pedia, que chorava, que muitas das vezes gritava de dor, né? Que pedia, clamava a Deus que aliviasse as suas dores. Você vê, um homem desse já veio numa estrutura como uma semente bem pura, né? Bastante pura, né? De alta qualidade. Vocês verem aí que tudo que esse Toninho conheceu Pipoca, né, Toninho? Eu tenho uma história com Pipoca. É outro também. É outro que sabe? Eu tenho uma história com Pipoca e eu vou contar para vocês. Então, eu vou contar para vocês na época. Deixa eu contar a minha história, Toninho. Conta. Na época que a casa, que o Jeff aqui levava aqueles alimentos lá para aquela casa espírita e depois a gente ia lá no leprosário, lembra? Exato. Sim, lá no Flor, isso. E aí eu tinha que passar por uma situação pessoal, mas eu vou contar, eu tenho liberdade para narrar isso para vocês. Aconteceu que eu participei de uma reunião com o Pipoca, seu Marques estava, a Diva estava, e estavam mais uns 2 médiuns, e eu teria que, naquele dia, passar por uma situação muito difícil. E a situação era a seguinte: depois que Pipoca, uma outra médium, fez uma leitura, eu não sei se foi seu Max que fez uma prece, eu teria que dar um abraço no Pipoca, eu teria que levantar de onde eu estava, esse Max aí é um dos sem nenhum privilégio, sem nenhuma... mas eu teria que passar por essa situação. A Diva mesmo já contou isso até para Patrícia e a Mauri um dia, que eu teria que levantar do meu lugar e ir até onde estava o Pipoca, e quando eu me levantei para ir até onde ele estava, para lhe dar um abraço, e ele estava numa situação assim, já com o nariz todo para fora, os olhos, né, esbugalhado, vamos dizer assim, e já mal cheiroso, e eu teria que dar um abraço nele, porque aquele momento era um momento muito decisivo para mim, muito desafiador, dentro dessa minha, dentro do espiritismo, dentro da minha vida. E aquilo seria muito importante para eu continuar seguindo. E eu teria que levantar e ir até ele. E quando eu levantei, que eu comecei a andar, eu senti 2 bolas.
É lógico que ninguém viu, mas eu senti como se eu estivesse carregando 2 bolas no tornozelo. O peso era tão grande, eu sentia como se fossem correntes. E eu fui andando, e muito, muito devagar, e todos orando ali, naquele momento, e ele me aguardando. Quando eu chego, eu quis recusar. Quando eu chego próximo dele, eu recusei porque eu estava chorando. Eu fui em lágrimas, porque eu não queria ir. Eu aceitei como uma prova e depois, no meio do caminho, eu quis voltar. E eu falei, quem sou eu para abraçar um leproso? Não, não vou fazer isso, de jeito nenhum. Eu quis retornar, mas alguma coisa me impulsionou para frente. E eu continuei caminhando, era como se fosse uma estrada muito longa. E eu continuei, e aquela bola no tornozelo, eu sentia como se eu estivesse carregando. Quando eu cheguei bem próximo dele, que ele ficou parado na minha frente, que eu abri os braços, me deu vontade de voltar, baixar os braços. Mas aí parece que uma força me ajudou. E eu abracei e lhe dei um beijo na testa. Foi como se aquela bola de ferro se desfizesse. E eu senti vontade de abraçá-lo novamente. E aí todo mundo chorou, seu Max, Diva, todos que estavam ali, e eu em lágrimas. E aquilo foi como se aquela corrente se desfizesse quando eu voltei para o meu lugar. Eu ainda chorando, eu ainda em lágrimas, eu pedi para fazer a prece. E com a voz embargada, eu fiz a prece, como se ali, naquele momento, estivesse desfazendo uma grande corrente que me prendia. Isso nunca é um caso, é uma situação que foi muito, muito importante na minha vida. A partir dali, eu tive outros posicionamentos, uma nova forma de ver, não só a vida, mas estar na doutrina com maior força, com maior. E é isso mesmo, isso que aconteceu. Muito bem. Aos pouquinhos a gente vai se desfazendo dos nossos espinhos, né? Porque, afinal de contas... Cada um de uma maneira, né? Essa foi dura. E, a partir daí, a minha amizade com Pipoca foi muito grande. Tá vendo? Aí. Houve necessidade de aproximação. Naturalidade, né? Como eu já cansei de falar para vocês aí, eu estou sempre falando. O orgulho, né? O orgulho que quebrou, né? Tinha lá um elemento lá que o Hélio, ele chegava, abraçava a Cléria, que era assim, toda deformada, sabe? Com aquela alegria, carregava ela, beijava. Então, isso... Eu lembro. Está dentro de uma normalidade, sabe? Mas foi depois disso que a gente sentiu mais liberdade e espontaneidade para ir no leprosário. Pois é. Eu fui muitos anos, quase 30 anos trabalhando ali, visitando ali, graças a Deus. Mas é isso mesmo. Ô, Biela, o tempo chegou na hora exata, ó. O tempo chegou. É mesmo, rapaz, ó, 21h30. Isso então aí. A gente encerra, né? Nós paramos na página 128, o roteiro é o 1, o módulo 3, né? E a outra caiu em boa terra e deu fruto. Seu livro é desse aqui? Não, o meu é mais antigo. Ah, bom, porque esse é 125. Você na página 125. Sim. É o mesmo do meu também. E quem é que vai fazer a prece para nós hoje?
Eu faço. Ah, o Pedro, tá vendo? Sabia. Vamos levar nosso pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade de um bom estudo de hoje, de uma das parábolas mais importantes para a gente, que é o semear. Nesse estudo que foi trazido hoje para cada um, que possamos nós estarmos preparados para essa semeadura, que possamos cair em terras férteis, que passando pelos pedregulhos, que passando por todos os percalços dessa caminhada, olhemos para frente e seguremos na mão de Jesus para que possamos chegar à terra fértil e dobrar os nossos frutos. Nessa oportunidade, Senhor, pedimos para aqueles irmãos que ainda se encontram hospitalizados, e cada um está colhendo o teu fruto, aqui que necessita para o seu crescimento. Nessa noite especial, em que estudando o Evangelho do Cristo, absorvendo essas lições, possamos colocar em prática, para que amanhã não arrependamos daquilo que nós fizemos. E que no descansar do nosso corpo físico, possamos ainda contribuir com energias positivas para levar para aqueles que necessitam tanto dessa energia. Agradecemos, Senhor, por esse dia e que possamos continuar nessa senda maravilhosa de conhecer cada dia mais o Teu Evangelho. Que assim seja. Que assim seja. Que assim Que seja. assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa Gente, noite. Só um minutinho. É o seguinte, tá tendo um estudo a gente faz parte da AME, né? Então, nós estamos estudando a cartilha do movimento espírita e está sendo nas segundas-feiras. Começou hoje. E não seria na segunda, seria sempre na terça-feira. Então, eles mudaram a questão da programação. Então, na semana que vem também, eu vou ter que estar lá nessa reunião. E vai ser até 9 horas, né? De 20 às 21. E eu vou chegar mais uma vez atrasado na próxima semana. E na quinta-feira nós estamos aí, se Deus quiser, participando do Evangelho. Ô Pedro, eu estou gravando os nossos estudos e aí eu te mando o link para poder você assistir aquilo que você está perdendo. Não, me faz o favor. Beleza? Tá bom demais. Vou querer, sim. Muito Então, bom. tá bom, então. Obrigadão, boa gente. Boa Um noite. abraço aí, Pedro. Boa noite, Helena. Boa noite, Carla. Boa Boa noite, noite a Pedro. todos. Boa noite, Dani Chapéu. Boa noite, Ninho. Boa noite, Carlos, Vitor. Toninho. Tchau, Boa até noite. quinta. Fica com Deus. Com Deus, até mais. Até mais, gente. Boa noite. Boa noite, Dona Isabel. Dona até Isabel, mais. boa noite para a senhora. Valeu, Pedro. Valeu, obrigado, meu vida.